Ai, comigo é impressionante, né? Não vai falar. Dedico esse documentário aos meus amigos mais queridos que cruzei nesse caminho sofrido e apaixonante que é o teatro. Obrigada por transmitirem com tanta coragem uma história tão delicada como Colônia de Barbacena. Essa é uma das mais belas formas de homenagem. Agradeço aqui nosso diretor Alan Paes, por todo o carinho despejado na idealização do espetáculo. Sem o seu norte, não teríamos feito algo tão grandioso. Obrigada ao ETA, Estúdio de Treinamento Artístico, por todo o apoio oferecido tanto para os ensaios quanto para as apresentações. Que com esse documentário possamos lembrar e relembrar sempre o que aconteceu em Barbacena. Última coisa é só fazer ciência da respiração e aumentando na roda. Então, tipo, quanto mais a gente roda, mais a gente... Mas é a respiração de verdade, não é a atuação. Porque você está realmente exausto. Não é pra ficar, ai, nossa, que cansada. Não é pra ficar, tá cansado mesmo. É isso, gente. No começo, no primeiro dia de aula que a gente teve, o Alan já tinha o tema da peça, o Alan, nosso diretor. E ele definiu eu e o Filó como produção geral da peça. Então a gente tinha que ir atrás de cenário, atrás de figurino, atrás de todas essas coisas. A gente foi atrás das bacias. Ao total eram quantas? 10? 10 bacias. 10 bacias, eram mais de 10 tecidos. Eu acho que logo no começo, quando o Alan trouxe a ideia de fazer Barbacena, ele já tinha algumas imagens, né? Então, por exemplo, as bacias, ele sempre, desde o começo, queria que a gente falasse de alguma forma, mostrasse água, né? Que a gente abordasse água na apresentação. E aí a gente, construindo as cenas e tal, a gente chegou na ideia da gente trabalhar com bacias e mergulhar os tecidos nas bacias, aqui elas ficam encharcadas e depois a gente pendura. E a ideia era fazer realmente uma imagem de corpos, né? Remetendo ali a insalubridade, enfim, também remetendo ali a questão dos corpos, né, de Barbacena. Então, assim, são imagens muito fortes que, querendo ou não, são objetos simples, mas que trazem uma carga de imagem bem presentes, assim, né? E também abordar o documentário, né, por meio do projetor, enfim, trazer imagens do documentário real mesmo sobre Barbacena. E tinha o tecido das meninas também, o tecido vermelho, toda essa questão delas tentando sair correndo daquela situação e não conseguirem. Foram muitos ensaios para que a gente conseguisse fazer a troca, porque elas trocam de lado durante a corrida, ir atrás desse tecido. O Alan tinha, né, grande parte dos tecidos, mas ia atrás dos anzóis, de taser, das bacias, de figurino. Acho que o que mais demorou foi figurino, né? O figurino remete ao azulão, que eram as roupas que os internos usavam, né? Então a presença do azul é muito forte. Também tinha a questão de a cor azul ela ser meio desbotada para trazer a questão do uso, enfim, do velho, né? A gente tinha que destruir todos os figurinos, então assim, na época que a gente estava ensaiando Barbacena, era normal você estar passando na frente do ETA e ter gente esfregando o figurino no chão, passava, na árvore, na rua. A gente secava o palco, secava a sala. Até hoje a gente faz isso. Com o figurino, que o figurino ficar bem sujo, a gente pegava o tesouro e ficava assim, cortando. Pra ser bem natural mesmo. A gente teve grandes problemas de como pendurar esses tecidos, porque antes era pra furar, só que nem todo mundo conseguia furar. Aí depois a gente fez rasgos nos tecidos, então antes da peça todo mundo tinha que colocar os tecidos com os rasgos tipo, na vista para poder pendurar. A gente tinha a ideia inicial de 10 tasers que o Alan pediu, mas obviamente isso não foi pra frente, a gente ficou com 3 só, porque além de estar fora do orçamento, eu ia morrer.
Sobre a cena do eletrochoque, é muita confiança, né? Confiar em 3 pessoas que estão usando um taser e você tá ali se movimentando e tem um risco muito grande daquele taser pegar em você, mas eu não podia trazer isso para mim e isso me prender. Na verdade, eu deveria confiar nas pessoas que estavam usando o taser, então foi um processo de confiança. Teve várias vezes que quase aconteceu, mas não aconteceu nenhum acidente e foi um momento muito importante para mim porque, cara, eu nunca tinha feito isso, nunca tinha feito algo parecido com aquilo, então foi muito intenso ver o quanto que o texto que eu tinha escrito estava criando forma, assim, estava sendo impactante. E é um tema muito pesado, assim, eu acho que a gente conseguiu trazer de uma forma bem visual e bem crua a proposta do texto. Antônio Gomes da Silva, ou Cabo, como era chamado, foi levado para o Colônia aos 25 anos de idade. Por quê? Ele nunca soube. Sabe-se que a bebedeira se somou ao desemprego, levando para a prisão. Da prisão para o Colônia. Antes de entrar no hospital, foi tratado como um animal, classificado por idade, sexo e características físicas. Rasparam a sua cabeça! Raspa a cabeça dele! Tiraram a sua roupa! Tira a roupa dele! Tomou um banho gelado e foi levado ao departamento B ao lado de outros homens. Durante a elaboração do texto foi muito complicado porque é um tema muito difícil de lidar, mas na hora de escrever ali parece que fluiu, assim, parece que por mais que tenha sido difícil no começo, depois que eu comecei a escrever, eu entrei ali no personagem e o texto fluiu. E desde o começo, quando eu comecei a escrever, já pensando em como seria visualmente a cena, né? Então, na hora de escrever o texto, eu trouxe isso também para o texto. Então, de que forma, quais palavras que seriam chaves para que a gente tivesse um visual legal, enfim, e que a gente pudesse aproveitar da forma mais performativa possível daquele texto. Não é daí não, cara, não, é da frente mesmo da bacia. Você não fica de costas, não fica virado assim de lado. Você fica igual eu. Tá, e os tasers Tem um aqui, o do Kaique tá aqui. O Mas ele deixar no lugar onde ele foi tirado. Então, esse é o problema. O Kaique tem que ficar daqui, ó. Sei lá, meio... Pode melhorar. Não sei explicar o que pode melhorar, mas pode melhorar. Entendi. Não entendi. Hã? Que parte? A parte do depois que abaixa as mãos e faz assim, e fica todo mundo. Eu acho que pode melhorar essa. Ah, lembrei, essa andada até aqui. Eu acho que pode melhorar também. Durante a corrida, se eu começar a gritar depois. Durante a corrida, não é pra ir correr gritando. Parabéns, vai, diretora. Obrigada, Habla gente. mesmo, habla mesmo. Pode começar aí, todo mundo na Vamos. ficção. Não, né? Diretor autoritário, grava isso. Que é? Autoritarismo, Essa mesmo, amiga. Eu vou tá vendo como é que acabou. Então, a gente pode começar com espaço. Verdade? Puxa lá mais fácil. Solta, agora sai correndo. Então, dá pro céu. Calma aí. Ó, calma, puxinho, agora, perdão. Antes de eu entender tudo que eu iria viver, eu achava que a aprovação naquele concurso como assistente psiquiátrica era uma bênção. Uma bênção. Mas isso foi antes. Antes de eu entender o que era aquele lugar. Apesar da minha pouca idade, eu já vi sim muita maldade, escassez, mas absolutamente nada se compara ao Colônia. Tudo naquele ambiente parecia um inferno. O descaso com a saúde dos internos, a fome que eles sentiam. Logo no primeiro dia, quando eu recebi a tarefa de lavar o pavilhão e colocar para secar o capim onde os internos dormiam,
eu decidi que eu nunca mais voltaria lá. Cheguei em casa nervosa, em pânico com tudo que eu tinha visto, mas quando a minha mãe me perguntou como tinha sido meu primeiro dia, eu não tive coragem de contar. Eu passei aquela primeira noite pensando, dizendo pra mim mesma que eu nunca mais pisaria lá. Eu queria desistir, mas eu não queria decepcionar minha família. Uma família grande, simples como a nossa, passar no concurso era pensável. Então no dia seguinte eu voltei. E no outro, e no outro, e no outro. Todo dia vivendo aquele pesadelo. Então, sobre a construção, tanto da montagem quanto do personagem, né? O professor acabou falando pra gente, né? Quais são as figuras que a gente gostaria de inserir na nossa montagem para poder contar essa história. Então a gente separou algumas figuras que tem principalmente no livro, né? Do Holocausto Brasileiro e que a gente achou que faria sentido para fazer parte da montagem mesmo. Então ele me pediu para escrever um texto sobre uma das trabalhadoras do hospital psiquiátrico, que é a Marlene. Então, a partir disso, eu fui pegando alguns relatos do próprio livro sobre a vida dela e sobre, enfim, os desejos dela e como ela desejava, enfim, esse emprego por sentir que seria uma vitória na vida dela, né, por passar num concurso e tudo mais. Então ela realmente não fazia a menor ideia do que era aquele trabalho e o que era o hospital psiquiátrico. E aí, a partir disso, eu fui retirando esses detalhes sobre a religião dela, sobre alguns trejeitos que eu pude perceber. Tanto que no texto eu tentei fazer uma tentativa de mostrar que, por ela ter sido contratada muito nova, ela tinha uma inocência muito grande, né? Ela não tinha noção mesmo daquilo que ela estava vivendo. E aí, ao longo do texto, eu fui fazendo essa tentativa de mostrar esse amadurecimento dela e essa exaustão também por estar num ambiente como esse. Sobre a questão do corpo, foi mais uma questão de retirar do documentário mesmo para poder entender os trejeitos, enfim, a forma que os funcionários se comportavam, mas também as pessoas que estavam internadas lá. Filha, você é pro lado dessa família. Filha, você tem que ser grata pelo seu emprego. Filha, você vai se atrasar. Filha, é isso mesmo que você quer? Não é isso que eu quero. Eu nunca quis isso. Um dia, eu tentei evitar pisar naqueles seres desfigurados, mas eram tantos que não tinha como não pisar! Com os meus pensamentos ainda bagunçados, eu pude vê-la longe, um cadáver no meio dos vivos. Eu acho que foi um grande marco, assim, na minha carreira, nos meus estudos, primeiro porque foi completamente diferente de qualquer coisa que eu já tinha feito antes, então só disso já foi uma ruptura muito grande. E além disso, falar sobre a saúde mental foi uma coisa muito importante pra mim, porque é uma questão que eu gosto muito de conversar e eu acho que a gente tem que, de fato, discutir cada vez mais. Principalmente sobre essa história que não é contada e que custou a vida de tantas pessoas. E mesmo assim, as pessoas não fazem, muitas pessoas, né, não fazem a menor ideia do que aconteceu lá. Então, acho que ter essa oportunidade de poder denunciar o que foi o hospital psiquiátrico, né, Colônia de Barbacena, foi uma coisa extremamente importante para mim, não só como atriz, mas como pessoa também. A gente está aqui nesse segundo dia de gravação do ensaio. É um dia extra, isso não estava marcado, mas tudo bem. Hoje o dia vai ser mais tranquilo. A gente tem que passar só 2 cenas, depois intervalinho, e aí passar tudo, a peça inteira de uma vez, porque dia 27 eles têm a apresentação. Tem um tipo amarelo e atrás Minha diretora. uma estampa amarela. Muito obrigada. Agora acabou. Aí para. O Michael tá terminando de falar. Pegaram. Kaique e Agatha. Na roda. Pegaram. Você tá andando muito. Tá vendo, gente, como é que faz falta as 2 pessoas na roda? A roda de fora não consegue ensaiar, praticamente. Porque não consegue pegar o buraco de 2 pessoas exatas. E o buraco que tá é de 5, assim. Maravilhosa essa roda, gente. Você não pode fazer isso com a nossa filha? A
Tá vendo, gente? Aqui é assim, aqui é assim. Eu não sei mais o que falar pras câmeras, eu tô tímida. Aí a FIFA Tarantino não toma uma posição de dar uma... Vou tirar uma faca da minha bolsa. Eu tava falando pra eles, você é a prodígio Dana Gomes. Eu sou o quê? A prodígio Dana Gomes. Ai, eu sou A favorita. É a Flor e a Donatella. E olha que lembra mesmo, uma lembra a Patrícia Pilar e a outra lembra mais ou menos a Cláudia Raia. É uma vagabunda! Calma. Vai, mãe. Meu nome é Mayara Oliveira, tenho 26 anos, sou psicóloga e sou contra... Não, eu sou a favor da... Como é que é? A favor da luta antimanicomial. Não? Ah, que bom. Tô ótimo. Pronto pra mais 3. 3 rodas. Acompanhe aqui com a gente. Relatos. Olha isso, da peça comunitária. Então, eu entrei no processo de Barbacena agora, eu não tava na primeira vez que foi apresentado, que eu acho que foi ano passado. E já tá sendo um processo até que é muito bom, mas ao mesmo tempo muito difícil, porque é uma peça que tem cenas muito pesadas. Então, o nosso primeiro ensaio, que foi ontem, eu já fiquei super impactada com algumas cenas e muitas vezes não tava nem atuando, eu realmente fiquei mal com algumas partes. Mas é isso, tá sendo um processo totalmente novo pra mim. Por mais que seja uma peça de um módulo que eu já passei, eu não passei com essa peça. Então, é novo pra mim. E tá sendo bem forte. Eu acho que vai dar tudo certo, tá ficando bom e eu tenho muita esperança. Bom, eu tenho muitas expectativas para essa peça. Foi uma peça que eu amei fazer, não só pelo tema abordado, mas também pela turma. Eu me encaixei muito bem. Eu acho que vocês não sabem, mas eu tô refazendo o M3 e na verdade eu já refiz e tá sendo uma experiência muito, muito gostosa de fazer todo ensaio novamente, ainda mais com um personagem novo, um friozinho na barriga de novo, né? Porque é um personagem novo, então... E é um personagem muito impactante pra mim, que, ainda mais pra uma mulher, né, que foi estuprada. E me colocar nesse lugar é muito impactante, eu sinto muito. Então é muito, muito gostoso de fazer. Eu tenho a honra de interpretar esse papel. Então, eu fui convidado para participar da peça, né, e tô gostando bastante. Eu assisti ela e achei, tipo, muito incrível a estética, a história também, né, fui pesquisar, até não conhecia a história de Barbacena e tô gostando, tá sendo, tipo, bem puxado, mas tá sendo legal, interessante. Valeu. Gente, desde quando a gente terminou de fazer a peça, foi um trabalho que eu acho que pegou muito em todo mundo. Foi um processo muito gostoso de acontecer, que todo mundo estava bem integrado a uma turma que a gente sempre esteve muito junto, trabalhando junto no processo. Foi algo muito gostoso que marcou a gente no nosso emocional. Não só pela qualidade da história que a gente está contando, que, né, toca em várias feridas da sociedade, inclusive esquecidas, que a maioria das pessoas que vieram assistir falam: nossa, eu não tinha noção dessa história, não tinha noção que isso aconteceu no Brasil, não tinha noção da existência do Colônia de Barbacena, que não foi o único hospital, né? A gente personificou nele porque foi o mais famoso, mas aconteceu em São Paulo, no Sul, no Norte, em vários estados do país. E a expectativa está sendo alta. A gente, né, como dizia uma professora minha, teatro você não faz sem uma faísca, sem conflito, então tem esses pormenores, mas que está todo mundo trabalhando para superar e entregar para o público um experimento que atravesse, que traga controvérsia, que traga diálogo e que no final as pessoas saiam do espetáculo acesas, no sentido de despertar mudança e trazer à tona umas feridas que ainda precisam ser comentadas e que as pessoas insistem em colocar debaixo do tapete. Então a expectativa é muito alta e a gente está muito ansioso e querendo muito fazer isso dar certo. Começa a partir da segunda vez que ele canta.
Já não fechar a roda, e fora, senão você se esbala. Também eu considero uma das partes mais difíceis da peça por questão física mesmo. Porque a gente passa a peça inteira no palco, em pé, lá em cena. Mas na hora da roda é diferente, porque nas outras cenas a gente está em pé, ou então a gente faz movimentos, mas não são movimentos tão exaustivos. E a roda, você gira e gira e gira, e a música parece que não vai acabar nunca. E aí começa a efar, não sei o que, não sei o que. E não para nunca mais, e quando você acha que está acabando, começa de novo, e aí você sente a sua perna já falhando, tremendo, quase caindo. E então isso exigiu muito de todo mundo, tanto que acabava a roda, estava todo mundo exausto, todo mundo cansado, suado. As primeiras vezes que a gente passou, na metade todo mundo já estava querendo parar. Algumas vezes paramos. E assim, dentro da sala que a gente ensaiava era muito quente. Às vezes o ar-condicionado, problemas técnicos do ar-condicionado, e ficava muito quente, subia aquele suor e aquele cheiro de gente humana, que realmente era uma experiência de Barbacena ali. Eu me lembro assim, a primeira vez que o diretor Alan ele atribuiu essa cena, e eu me lembro que no dia não estava muito legal assim, e tudo aquilo lá girando, a sala escura, e também a música, eu acho que ela tem um padrão vibratório, porque é uma oração também, né? Ela deixa um clima todo específico, assim. Eu me lembro que esse dia foi bem marcante, né? Em questão de ensaio, eu acho que foi o mais interessante que eu já passei, porque deixou realmente uma espécie de transe ali, né? A rapaziada. E tem alguns desafios também que, por exemplo, por meio das cenas a gente utiliza água, a gente... tem fios, né, que enfim, para quem assistiu vai saber. E muitas vezes isso aí como posso dizer, não propositalmente, mas acaba atrapalhando ali a encenação. Então, a gente está lá em um ritmo, uma cadência, e tem a água, e pode escorregar, e pode... Enfim, então é uma hora que todo mundo fica apreensivo ali para não correr de forma errada. Mas eu tenho certeza que com um ensaio mais específico, talvez até mais ligado com o balé, com a dança, a gente consiga ter um preparo melhor para enfrentar as próximas encenações. Sim, até porque eu me recordo na primeira vez que o Alan passou pra gente a ideia da roda. Primeiro ele passou a música, que era aí um vídeo, que se eu não me engano é de um filme até, que as pessoas elas dançam essa música até a exaustão. E aí termina a música, tá todo mundo cansado, mas eles continuam dançando. E esse era o propósito da roda. E aí eu lembro a primeira vez que ele passou, e algumas outras vezes, na verdade quase todas as vezes em que a gente apresentou, esbarrava das bacias, aí a água caía no palco, aí a gente pisava, e a gente tá fazendo a roda bonitinha, e de repente, opa, caí aqui, não caí, segura na mão. E eu acho que isso ajudou a gente a ter muito uma consciência coletiva de estar se apoiando um no outro, porque às vezes você ficava tão apreensivo de que a pessoa podia escorregar ou tropeçar em algum dos fios, e aí ficava todo mundo assim, segurando muito forte a mão um do outro, e aí a gente continuava, e teoricamente era pra gente correr nessa roda, só que por conta da água não tinha condição, porque se a gente corresse a gente ia cair. Então realmente é uma das cenas mais, em questões físicas, mais complicadas de se fazer. A performance tira o ator da zona de conforto de representar aquilo exatamente da forma que é, sem ter que expressar tristeza com falas ou expressões de tristeza do realismo. Na performance, você expressa além disso. Usa o corpo por completo e manifesta o sentimento da forma como seus sentidos querem que você manifeste.
sem precisar necessariamente de um texto. Num roteiro já vem escrito que o ator deve buscar e sentir. Na performance, o ator precisa descobrir o que sente naquela cena. Pode ser algo triste, mas se ele sentir vontade de sorrir, ele vai sorrir. Existe também a questão de se conectar com o público, porque na performance, além do corpo, também é usado o tato, o olfato, a audição. Quem está assistindo pode não apenas ver, mas sentir as demais sensações, e isso ajuda a se conectar mais com o que a cena está querendo passar. No dia 21 de maio, às 16 horas, na rua Major Diogo, número 547, nós estaremos fazendo uma encenação inspirada no Hospital Psiquiátrico Colônia de Barbacena, mais conhecido como Holocausto Brasileiro. O processo de criação do texto da Geralda e da Sueli veio a partir do livro da Daniela Arbegs, O Holocausto Brasileiro, que foi o nosso livro principal, onde a gente estava estruturando a peça a partir dele. Então, enquanto eu escrevi o texto dessas duas mulheres, foi muito emocionante, muito pesada a carga que o livro traz, porque é um livro muito pesado. E enquanto eu lia a história delas, eu ficava, muito mal psicologicamente, porque é muito difícil ler o motivo delas terem ido, né? Que foi a Geralda foi estuprada e ela acabou sendo mandada para lá para encobrir isso. Então, enquanto eu estava escrevendo, foi realmente muito difícil. Meu nome é Geralda Siqueira. Com 11 anos eu fui trabalhar numa casa de família. Lá, bem longe, aquela casinha, vocês estão vendo? Então, o dono da casa era advogado. Advogado. Ele trabalhava no andar superior da casa. E no tempo que eu tinha livre, eu brincava com uma bonequinha de pano que eu mesma costurei. Ela era linda, o cabelo dela era perfeito. Mas, um dia, enquanto eu lavava o banheiro principal da casa, ele chegou. Quando a gente foi trazer isso em cena, a gente não sabia muito bem como fazer para não ficar tão brutal, porque é um estupro, mas ficar brutal porque foi uma situação muito forte, é uma carga emocional muito grande. E eu acho que exige também muita confiança com as pessoas com quem eu trabalho em cena. Porque é muito difícil você se entregar a ponto de confiar numa pessoa para fazer uma cena de estupro. Então, é uma cena muito violenta, muito violenta. E é muito difícil fazer ela no palco, e onde pessoas vão assistir. E enfim, isso me fez crescer muito como atriz, porque era uma coisa que eu não me imaginava fazendo. Sempre que alguém me perguntava, uma cena que você jamais faria. A primeira coisa, estupro. Nunca faria uma cena de estupro, porque é muito pesado, eu não aguentaria fazer isso. Então, foi uma evolução como atriz muito importante para mim. Fundado em 1903, o manicômio Colônia de Barbacena, localizado em Barbacena, Minas Gerais, inicialmente foi criado a fim de ser um hospital para tratamento de tuberculose, mas logo transformou-se em um hospital psiquiátrico. Situado em região de clima montanhoso, que na época era o ideal para a cura de tuberculose, também passou a ser o ideal para o tratamento psiquiátrico, de acordo com alguns médicos. Tornou-se conhecido pela sociedade na década de 80, pelo tratamento desumano que era oferecido aos pacientes. Chegou até ser taxado como campo de concentração nazista por um psiquiatra italiano que visitou o lugar. Era através dos grandes trens de carga, conhecidos como trens dos loucos, que os pacientes chegavam no hospital. Fundado com apenas 200 leitos, em 1961, o hospital contava com cerca de 5.000 pacientes. Os pacientes eram, em sua maioria, pessoas consideradas desagradáveis à sociedade brasileira da época, como alcoólatras, prostitutas, homossexuais, opositores políticos, pessoas sem documentos, epiléticos e mães solteiras.
Estima-se que 70% dos pacientes não tinham diagnóstico de qualquer doença mental. O Colônia era um manicômio com cemitério, destacando que a cura não era o seu propósito. Os tratamentos se resumiam em eletrochoques, lobotomia e comprimidos sem prescrição médica. Cerca de 60 mil internos morreram de fome, frio ou diarreia, até o então fechamento do hospital. Intimidade desnudada. Os corpos das mulheres tinham as saias ou camisolas erguidas, as pernas abertas. As fisionomias eram pálidas e esquálidas, e o cheiro não deixava dúvida. Estavam mortas há dias. O cheiro não deixava dúvidas. Estavam mortas há dias. Baixadas, barbas mal feitas, cabelos desgrenhados, parecia debandada de um manicômio. As aparências eram pálidas e esquálidas, e o cheiro não deixava dúvida. Estavam mortos há dias. O cheiro não deixava dúvidas. Estavam mortos há dias. Além daqueles 30 cadáveres, outros 1.823 corpos foram vendidos pelo Colônia entre 1969 e 1980 para 17 faculdades de medicina no Brasil. Subnutrição, condições subhumanas de higiene. Os cuidados eram subvalorizados. A morte em Barbacena era em massa e dados do hospital registram que 16 pessoas morriam por dia. Eu repito, 16 pessoas morriam. Na construção do texto, eu peguei algumas informações, algumas notícias, algumas informações que a gente tinha no livro, que a gente baseou a peça. E na época, a gente estava no governo Bolsonaro ainda, né? A gente teve alguns retrocessos em relação a essa questão de saúde mental. Então, tiveram notícias assim que eu nem tinha visto antes, que, enfim, eu até falo no texto, né, que o Ministério da Cidadania lançou um edital para destinar cerca de 10 milhões de reais para hospitais psiquiátricos no Brasil. Isso foi, ano passado. Então, é um retrocesso muito grande para a área da saúde. Então, eu baseei nesses fatos, algumas notícias, e o nosso professor, ele pediu para eu pegar alguns relatos reais e nomes reais, mas foi algo bem difícil de achar, porque a gente não tem muitas histórias com nomes no livro, né? A maioria das pessoas, elas foram enterradas como indigentes, porque eram abandonadas lá, não tinham família, enfim. Então, foi uma questão um pouco difícil de organizar, mas, enfim, a gente acabou inventando, né? Os nomes, as histórias não. João Pedro tinha 10 anos quando foi amarrado em meio ao pátio. Morreu de insolação. Conceição Machado, 57 anos. Não aguentou a fome. Carlos Henrique, Alice, Maria, Paulo, João Pedro morreram durante sessões de eletrochoque. Roberto tinha 12 anos quando foi abandonado pelos pais do Colônia. 1.853 corpos. 1.853 corpos. R$365 por cada um. Eram 16 mortes por dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. R$365 por cada corpo. 2 corpos por R$600. Ver esses relatos é muito complicado e pega numa parte emocional muito forte também, né? Eu não trabalho na psicologia, mas, enfim, durante a faculdade eu passei 5 anos acompanhando relatos sobre visitas em aparelhos públicos, então a gente sabe como que é a realidade dessas pessoas que têm algum tipo de transtorno, enfim. Então, é algo bem difícil de se ver, que a gente tem que cuidar dessas políticas públicas o tempo todo, porque elas estão ameaçadas. A qualquer momento a gente pode perder esses direitos que foram conquistados. Então, e para mim pega numa parte muito emocional também, né? Porque eu tenho consciência de que se eu vivesse naquela época, ou se esses manicômios voltassem, eu com certeza seria uma pessoa internada, que eu sou uma pessoa trans, queer, então pega uma parte muito
né? Então, sempre que eu tô dando texto, inclusive no palco, eu me emociono um pouco por conta disso. É uma coisa muito pesada. Os manicômios, eles eram lugares que tinham uma função de uma higiene social, né? Então, a ideia dos manicômios lá atrás era realmente fazer uma limpeza, levar todas as pessoas que não eram normalmente aceitas, né? Tinha alguma coisa que fugia dessa normalidade da época. Então, qualquer tipo de pessoa que fugia do comum, né? Como a gente relata na peça, negros, gays, mulheres que tiveram filhos fora de casamento. E eram lugares muito afastados justamente para que essas pessoas não tivessem o contato com a sociedade. Tinha, sim, muitos pacientes também da saúde mental, né? Pacientes que tinham algum tipo de transtorno. E naquela época não tinha um estudo tão avançado para entender quais eram esses transtornos ou quais os tipos de tratamento. Com a reforma sanitária, né, e todo o avanço da luta antimanicomial, isso deixou de existir de uma certa forma. Então, teve uma luta muito grande para acabar com esses manicômios, que eram lugares que as pessoas eram tratadas realmente como indigentes. Com a entrada do SUS e toda a mudança na reforma política que teve na área de saúde mental, esses manicômios meio que eles deixaram de existir. Então, hoje, pelo meu conhecimento, existem clínicas que são mais clínicas particulares, né, em que pessoas que têm algum tipo de transtorno podem ficar internadas por um tempo ou internação breve. E existem pouquíssimos hoje hospitais psiquiátricos, como a gente chama, né? A ideia com essa mudança na reforma sanitária era que esses pacientes de saúde mental, eles pudessem ser reintegrados na sociedade, ou seja, eles não vão mais ficar isolados, eles vão circular livremente, né, dentro da comunidade, e a comunidade vai se responsabilizar por eles também, porque eles fazem, o tratamento deles faz parte dessa reintegração social. Então, esse é o modelo que a gente tem hoje. Alguns anos atrás voltou esse questionamento de voltar com hospitais psiquiátricos. Então, o governo fez algumas mudanças na legislação e aí já começou a se vender novamente leitos em hospitais psiquiátricos, o que é uma crítica muito grande que a gente traz até no final da peça para trazer isso pro dia de hoje, né? Porque pensa, aconteceu lá atrás, né? Já não é mais do nosso interesse ou isso não tem mais risco de acontecer. Não, tem, né? E aí, justamente, a preocupação da psicologia hoje é que isso não volte a acontecer, porque se entende que o tratamento desses pacientes de saúde mental não é com isolamento, né? Não é deixar eles num lugar, trancar e nunca mais a sociedade não olhar e ele não poder ter contato com a sociedade, né? Um ponto que me chamou muita atenção é que quando você vai para o hospital, geralmente se você tem uma doença, alguma questão, você fica internado naquele hospital até você ser curado. Só que quando a gente fala de paciente de saúde mental, não existe uma cura, né? Nossa, aquele paciente ele vai deixar de ser esquizofrênico. Não, provavelmente ele vai ser assim até o resto da vida dele. E aí ele vai estar medicado, ele vai estar controlado, ele vai ter menos crise. Mas isso significa então que ele tem que passar o resto da vida dele dentro de um hospital, dentro de uma instituição, né, sem poder ter o direito dele de livre acesso, né, sem poder ter os direitos deles garantidos. Então acho que é um pouco essa a discussão que se tem ao redor desse tema. E aí trazer isso para a arte, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né, de falar sobre isso. E porque acho que é um ponto de dor muito, muito grande, principalmente para quem tem contato, para quem conhece alguém que passou por essa situação. Então, acho que a gente trouxe muito cuidado de trazer relatos mesmo do que acontecia, para trazer a empatia das pessoas, mas, ao mesmo tempo, acho que teve muito um cuidado de não estigmatizar, sabe, o que eram esses pacientes, quem é, entre aspas, loucos, né, quem são esses pacientes da saúde mental, para não virar algo estigmatizado também, que é algo que já acontece muito, e no caso piorar a visão das pessoas, né, chegar a fazer as pessoas eventualmente falarem, essas pessoas realmente precisam ficar isoladas da sociedade. Então acho que é uma responsabilidade muito grande em como a gente leva essa informação para o público. Posso falar? O objetivo hoje em dia é justamente ter essa reinserção social dessas pessoas, né, e não só trancar, deixar elas lá isoladas. Mas a gente sabe que a todo momento é uma política pública que é ameaçada, porque
O objetivo das pessoas que estão no poder e que são, né, mais conservadoras é justamente eliminar essas pessoas da visão do que é considerado normal. Então, não vai ter morador de rua, não vai ter pessoas adictas. Então, é fazer essa higienização mesmo. Então, hoje em dia, né, os CAPs fazem atendimento dessas pessoas, mas, como a Lê disse, é uma coisa mais pontual. Então, não tem uma internação longa. O paciente que está em crise, ele chega lá e ele é atendido, medicado, fica um tempo, uns dias, e depois é liberado. Então, eles têm também algumas terapias, né, no CAPS, arte-terapia, por exemplo, que é muito utilizada. Então, são mais esses atendimentos pontuais mesmo. Eu amo os atores nas suas alucinantes variações de humor, nas suas crises de euforia ou depressão. Eu amo o ator no desespero de sua insegurança, quando ele, como viajor solitário, sem bússola da fé ou da ideologia, é obrigado a vagar pelos labirintos de sua mente, procurando no seu mais secreto íntimo afinidades com as distorções de caráter que seu personagem tem. E amo muito mais o ator quando, depois de tantos martírios, surge no palco com segurança, emprestando seu corpo, sua voz, sua alma, sua sensibilidade para expor sem nenhuma reserva toda a fragilidade do ser humano reprimido, violentado. Eu amo um ator que se empresta inteiro para expor para a plateia os aleijões da alma humana, com a única finalidade de que seu público se compreenda, se fortaleça e caminhe no rumo de um mundo melhor, que tem que ser construído pela harmonia e pelo amor. Do ano passado, quando a gente começou o projeto de Barbacena, foi um processo muito intenso e foi muito gostoso ao mesmo tempo, e a gente entendeu a importância que era trabalhar com essa história, né? E eu já sabia, na verdade, que a gente, uma hora ou outra, a gente ia voltar, porque foi um processo muito legal e que a gente via a importância dele. E eu acho que quando a gente voltou agora, no começo foi muito complicado, foi meio caótico, porque a gente teve mudanças de elenco, pessoas entraram, pessoas saíram, e a gente teve que adaptar algumas coisas, mas eu acho que no final a gente conseguiu atingir uma sinergia legal, e eu acho que a gente entendeu realmente a importância da história. A gente não estava fazendo uma apresentação por fazer, e agora a gente conseguiu chegar numa sincronia bem legal, e estamos com o público, e tá tudo incrível, maravilhoso, assim, e Vendeu quantos até agora? A gente vendeu 143 de 180, mas a gente vai chegar no 180. Parabéns. Obrigada. Gente. Parabéns a todos. Depoimento pós. Oi? Tá exausto? Tá cansado? Estou, mas feliz, que deu tudo certo. Obrigado, gente. Pega pra mim, por favor, de trás. Tá vindo? Gente, como vocês estão se sentindo? Cansado, com fome e feliz. Cansadas, mas feliz que deu certo. Com o coração, tipo, nossa, rolou, aconteceu, tô muito feliz, de verdade. Rolou, aconteceu, encheu. A gente sabia o que a gente tava fazendo, o Fefa mesmo disse isso pra gente, então a gente fez acontecer. Acho que todo mundo se esforçou bastante pra fazer acontecer, e como a Fefa fala, a gente sempre exige muita coragem pra fazer, e a gente se joga no palco, vai de peito aberto. Então é isso, deu tudo certo. Pessoal, eu fiquei bastante impactado. Estava comentando com a minha namorada que na minha infância e começo da adolescência eu cheguei a visitar um espaço que era um manicômio, e as cenas que a gente viu aqui, vivenciou, era muito próximo daquilo que eu vivenciei lá, demonstrando total desumanidade para pessoas que são como nós e que merecem e mereciam ser respeitadas. Então foi muito impactante, muito importante para ressaltar o aspecto da humanidade, que hoje ainda tem uma série de oportunidades. Parabéns a todos, atores, atrizes, o espaço cênico também está de parabéns. Parabéns a todo mundo, foi incrível.
E realmente te causa um mix de emoções, assim, você fica angustiado, você fica nervoso, você fica chocado. E ao mesmo tempo no final, quando conta a história real, né, da colônia, você fica puto, você não acredita. É um sentimento muito parecido com o que a gente estuda sobre o Holocausto, assim, a revolta. Foi assistir, quais foram as suas reações ao assistir? Cara, é o tipo da arte que eu gosto, assim, a arte que incomoda, sabe? Você vai com a expectativa de assistir uma peça com aquela visão hollywoodiana de que vai ser um final feliz e coisas assim. E na verdade ela quebra totalmente a expectativa de uma forma muito teatral, de uma forma muito bonita, de uma forma muito única, assim. Eu gostei muito de assistir e eu viria assistir novamente com toda certeza. Muito interessante a peça. Durante a minha infância eu tive a oportunidade de visitar um desses hospitais, na cidade de Juiz de Fora mesmo, e me remeteu isso, né? De lá pra cá acho que alguma coisa mudou com o fim desses hospitais, né? Na verdade eu acho que é meio que um lixão que eles fazem, né? O Brasil mudou a forma de excluir as pessoas, uma forma de esconder, né? Alguns massacres que aconteceram, até recente, que eu falo que é o do Carandiru, é uma dessas formas, a gente vê remetido aqui, né, de exclusão, de limpeza da sociedade. Então acho que a peça, ela meio que remonta isso, ela traz pra gente, hoje específico o caso de Barbacena, mas nós tivemos outros muito parecidos e que durante a peça eu fui relembrando. Daí pra gente começar, para no máximo 6:02 a gente começar a peça. Porque 8 horas tem peça, então você precisa acabar certinho pra gente poder desmontar tudo e liberar. Beleza? A questão dos tecidos, todo mundo viu? Se tá com buraco onde é que tinha tá, pra poder pendurar? Viu cada um o seu. Tá. Oi, fãs. Beijo. Cadê? Tem outra câmera, fãs? Beijo, fãs. Coitada. Quem que vai me maquiar? Quem? Você. Eu? Agora. Eu tô usando o rímel. Não faz nada, né, Filó? E ainda pede pra gente maquiar você. Sim. Me chamou no WhatsApp, né? Vocês já fizeram essa peça antes, mais de uma vez. Vocês conhecem a peça, vocês sabem o que vocês têm que fazer e vocês fazem bem pra caralho. Tanto é que olha o tanto de ingresso que a gente vendeu hoje em pouquíssimo tempo. Vocês são muito foda e essa peça vai ser maravilhosa. E eu acredito muito em todos vocês acreditam muito em todos vocês também. E vai ser lindo, gente. Parabéns. Isso aqui tem que ter muita coragem pra fazer, tem que ter muita coragem pra gente fazer o que a gente tá fazendo agora. E a gente tem essa coragem. E a gente vai fazer e vai ser lindo. Então é isso, gente. Muita merda, muita. Posição, gente, de vocês. Ficou 34 anos preso! 34 anos! 34 anos! 34